Fala pessoal, tudo bem? Eu quero nesse vídeo falar um pouco sobre solos, continuar falando sobre solos e falar um pouco sobre a conservação dos solos. É importante a gente pensar de acordo com a seguinte perspectiva. Antes, nós não enxergávamos, quando digo nós, o ser humano, né? Não enxergava o solo como um recurso natural que fosse algo que não fosse renovável, né? Como a água, né? Se a gente fosse pensar há 40, 50 anos atrás, se a gente fosse numa cidade do interior, as pessoas não se importavam com a água, né? Aquela água ela escorria ali em determinado local, as pessoas não se importavam em momento algum com a água. Com o passar dos anos, foi se vendo que a água é um recurso muito valioso, né, e que a gente realmente depende dele para sobreviver e que às vezes a gente vai ter dificuldade para encontrar água potável e para produzir, vamos dizer, para purificar a água é um processo caro, então passou a ser um bem natural muito valioso. E da mesma forma o solo. O solo hoje já não é mais algo que a gente deve desprezar, tratar como algo desprezível. É algo que realmente é muito valioso e se a gente perder aquele solo, a gente não mais recupera. E o solo é importantíssimo para o desenvolvimento da nossa sociedade como ela é. Se a gente fosse pensar em produzir alimentos, talvez, né, vamos produzir a partir da água, com hidroponia, a gente não precisa de solos. Com certeza não conseguiríamos produzir a quantidade de alimentos que é produzido hoje e teria um outro fator, seria muito mais caro, então o acesso aos alimentos seria muito mais difícil do que o que é hoje. Então, o solo é um recurso natural de extrema importância, né, para a nossa sociedade e para o ser humano, de forma geral, né? Sem um solo fértil ali, a gente vai ter um impacto na nossa agricultura. E a camada do solo ali, os 5 centímetros ali superiores, são a camada principal de fertilidade do solo. E ela é a principal que a gente deve cuidar. E a principal forma assim que o solo é degradado, né, é a partir da erosão. É evidente que a atividade humana impacta, né? Existe a erosão como um processo natural que acontece, mas, de certa forma, quando há uma atividade antrópica, uma atividade humana, isso impacta de forma muito mais acentuada do que de forma natural, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente tem uma construção de uma estrada, principalmente a agricultura, a gente remove o solo, a gente movimenta as camadas ali do solo e isso é um fator preponderante para acontecer a erosão. Então vou falar aqui, né, as principais formas de erosão que a gente pode classificar é a erosão hídrica, erosão eólica e também a gente pode considerar que tem uma erosão glacial, uma erosão marítima, mas eu vou focar mais aqui, principalmente na erosão hídrica e na erosão eólica, que é o que atinge mais, vai atingir mais na agricultura, né? Que é onde é o nosso foco aqui. Então, quando a gente fala aqui da erosão, eu quis abordar aqui nesse vídeo um fato interessante que aconteceu nos Estados Unidos, um evento que aconteceu lá na década de 30, mais ou menos em 1935, eles chamaram esse evento de Dust Bowl. Era como se fosse uma tempestade de areia, né? E ela atingiu principalmente a região do Kansas, né? Então, com a agricultura, né, a movimentação ali das camadas do solo, e quando a gente estuda ali que o solo ele tem a parte de argila, de areia e de silt, e a agricultura ali, naquela época estava começando a mecanização bem forte na agricultura nos Estados Unidos, os sistemas de plantation. Então, você ia quebrando o solo, quebrando as argilas do solo. Então, aquilo ali, né, cada vez mais quebrado ali as argilas do solo, os agregados. As argilas são principalmente
a parte do solo ali que tem a parte química mais forte, então ela dá coesão ali para as moléculas ali que estão juntas. Então, quando aquilo ali se quebra, se torna uma matéria inerte e facilmente levantada pelo vento, né? E dessa forma, ela cria-se partículas ali que são mais leves que o vento e propicia essas tempestades de areia. Então, nos Estados Unidos, isso foi algo que foi muito impactante ali naquele ano de 1935, né? Foi algo como eles nunca tinham visto, né, antes. Então, a partir daí, os Estados Unidos começaram a estudar técnicas, começaram a mapear áreas onde existia erosão e estudar técnicas para amenizar essa questão da erosão, né? Como mitigar esses efeitos, né? Então aqui algumas imagens aqui a gente tem aí do estado da Geórgia, né, no sul dos Estados Unidos, aí uma ação aí da erosão aí. Isso aqui principalmente a erosão hídrica, né, causando no estado do Mississippi. Então a gente vê que nessa época eles começaram a perceber que em várias fazendas ali no sul dos Estados Unidos, no meio oeste, estavam com esse sério problema, né? Essa foto no estado do Alabama. Então os Estados Unidos estavam com sérios problemas em relação à erosão e eles precisavam criar medidas, né, técnicas para amenizar esse problema. Eu quero colocar um vídeo aqui que aconteceu aqui no Brasil, na região de Frutal, no Triângulo Mineiro, perto ali da divisa com Goiás, Mato Grosso do Sul. Foi também uma tempestade de areia, né? E isso causou muito susto assim nas pessoas, né? Que nunca tinham visto aquilo. E não é muito comum aqui na nossa região, né? Até então não era muito comum aqui no Brasil. E aconteceu nessa região. Então, essa situação se dá principalmente por causa de seca, né? Um período longo de seca e essa atividade intensa aí do solo. Vamos começar aqui falando um pouco sobre a erosão. Quero primeiramente falar aqui da erosão laminar, né? Ela é conhecida como erosão em lençol superficial, se caracteriza pela degradação e arrasto de partículas da superfície do solo em camadas uniformes, sem formar sulcos, desgastando a camada por igual, retirando uma lâmina na superfície. É difícil de ser diagnosticado. Então, essa erosão laminar, né, a chuva vai batendo e vai levando centímetros ali daquela camada superior do solo. E ao longo dos anos a gente percebe ali que perdeu uma grande quantidade de solos, né? Então, a princípio a gente não percebe isso, né? Só ao longo dos anos, ela não é aparente assim, né? Quem passa ali às vezes não vai perceber aquilo, mas quem está ali na área pode perceber que ao longo dos anos se perdeu bastante solo. Então, a outra forma de erosão hídrica, a gente falando aqui das formas de erosão hídrica, é a erosão em sulcos, né? Então, as águas se concentram em determinados pontos, formando pequenos canais, drenos, escoadores que vão se aprofundando, podendo com o tempo interferir no trabalho de preparo do solo. Então, essa forma de erosão já é uma forma mais agressiva, aquela forma que a gente já vê no solo ali, né? E realmente já está num estágio complicado e já perdeu uma quantidade de solo bem grande. Então, a água já criou ali alguns caminhos ali para ela passar. Então, todo ano, toda chuva que der, ela vai passar por aquele caminho, aumentando ali cada vez mais aqueles sulcos ali e criando problemas às vezes ainda maiores, que são as vossorocas, né? Que já é um deslocamento de grandes massas de solo, né, de modo a formar sulcos imensos em extensão de profundidade. Essa forma de erosão não tem a mesma importância das demais, face à sua limitada ocorrência, principalmente no Nordeste brasileiro, favorecido pela forma de relevo suave. Então, acontece que quando já está nesse estágio assim de vossoroca, a gente já não tem mais o controle ali, né? Aquela área ali, a gente já perdeu o solo. Então, a gente tem formas ali da gente mitigar esse efeito, de a gente parar essa vossoroca, mas agora recuperar, para ela voltar a ser um solo cultivável, como já foi, né? Uma área, vamos dizer, uma área plana, às vezes que sofre com isso.
é praticamente impossível, né? A gente já perdeu aquele solo. Então a gente tem também a erosão eólica, né, como eu já disse anteriormente, que consiste nesse transporte aéreo, né, pelo rolamento ali das partículas no solo e pela ação do vento. Então essa erosão eólica, né, às vezes pode acontecer um evento como essas tempestades aí de areia. Vou colocar aqui também uma imagem aqui de uma tempestade que aconteceu no Mato Grosso, se eu não me engano, em Campo Grande, né? Então é muito devido às condições ali de seca, né, constante ali, um longo período de seca, que favorece, né, essa suspensão no ar dessas partículas aí do solo. Pois bem, dito isso, a gente já entendendo um pouco mais assim os problemas que a gente pode ter com um manejo inadequado, vamos dizer assim, do solo, eu vou falar aqui de alguns princípios básicos assim de conservação do solo, algumas técnicas assim básicas. Eu não pretendo esgotar o assunto aqui, mas falar de alguns princípios básicos que a gente pode fazer para cuidar melhor do solo, cuidar melhor na hora da gente fazer os nossos cultivos. Então, a primeira forma aqui é o plantio direto, né? É uma forma que já é bem utilizada no Brasil, né? O plantio direto consiste no plantio, né, de determinada cultura em cima de uma palhada. Então, primeiro se faz lá uma palhada de alguma coisa, de alguma planta que vai gerar uma matéria seca, né, um volume grande de matéria seca, se disseca aquela planta, né, seja com herbicida, né, quimicamente ou fisicamente também, pode ser picado aquele material, e se é plantado em cima. Então, ao longo dos anos, vai se criando uma camada grande ali de palha e é sempre cultivado em cima daquela palhada. Então, o plantio direto favorece o não revolvimento do solo e, consequentemente, uma menor compactação. Isso vai melhorar a estrutura do solo e evitar a erosão. Bom, uma outra forma que é muito importante a gente ter em mente e nunca abandonar é a cobertura do solo, né? Então, a gente vê que, vamos dizer, antigamente, quando se plantava as culturas, né, você pensava uma cultura do café, você via que as linhas ali eram completamente limpas, né? Não tinha cobertura vegetal nenhuma, aquele solo descoberto e completamente limpo. Isso também, às vezes, nas culturas como milho, né? Enfim, na entrelinha ali a gente via que era bem limpo, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem ali o solo exposto de alguma forma, ele está sujeito à erosão hídrica e erosão eólica. Então, é sempre importante manter essa cobertura vegetal sobre o solo. Então, hoje a gente já tem, como na cafeicultura, a preparação de mix de plantas de cobertura para colocar ali na entrelinha. A braquiária, que foi o primeiro ali a ser usado, né, na entrelinha, hoje já é mais comum esse mix de plantas. E a gente vê, inclusive, consórcio de milho com braquiária, quer dizer, o solo precisa sempre ficar coberto, nunca ficar descoberto. Então, essa amenização ali da temperatura, a proteção contra as chuvas, né, contra a enxurrada, a incorporação ali da matéria orgânica, tudo isso ajuda ao solo ficar mais estruturado e, consequentemente, evitando a perda de solo por erosão, seja hídrica ou seja eólica. Uma outra forma interessante também é o plantio em nível ou em desnível. Então, quando a gente fala o plantio em nível, significa aquele plantio que a gente coloca um nível ali naquela linha de plantio, fazendo com que a água ali ela favoreça a infiltração daquela água, né? E quando a gente está pensando num plantio em desnível, a gente está colocando um pequeno desnível, levando de um lado para o outro, para que a água corra ali naquele desnível, né? E vá para algum lugar onde ela possa ali escorrer sem causar danos ou infiltrar em algum outro lugar. Quer dizer, a gente tem que sempre pensar em colocar um caminho para a água, porque era muito comum a gente ver as pessoas preparando o plantio, às vezes o próprio tratorista ele vai fazendo a linha ali de acordo com o que é possível ele fazer. Então não se é medido um nível, né? E a gente tem técnicas aí que são relativamente simples de tirar nível, né? Como na mangueira, né? Pé de galinha. São técnicas simples e que são bem eficientes aí e ajuda nesse controle aí
da erosão e evitando a perda do solo. E a última forma aqui que eu vou falar é o terraceamento agrícola, né? O terraceamento é uma prática mecânica de conservação do solo destinada ao controle da erosão hídrica, das mais difundidas e utilizadas pelos agricultores. Então, uma forma muito interessante, a gente vai criando pequenos degraus, assim, podemos dizer assim, para que a água não crie velocidade, né? A gente tenta não dar velocidade para aquela água. E ali no terraço a água vai batendo, ou ela infiltra ou ela diminui a velocidade. Então é uma técnica muito importante, muito interessante. Sempre que a gente for fazer algum plantio, é interessante fazer esses terraços, né? Principalmente em grandes culturas como milho, feijão, pastagens, né? Que não vão ser ali, que vão ser plantadas ali em grandes áreas. É importantíssimo fazer esse terraço. Então, quanto à função, a gente pode pensar que o terraço ele pode ser vamos dizer, ele pode ser implementado, né, em nível, né, que a gente vai pensar um terraço em nível, onde a gente vai ter aquela infiltração, né, aquela absorção daquela água, que eu acho que não é o mais comum, dependendo do terreno. E o terraço em desnível, né, que aí a gente vai colocar algum gradiente de drenagem, de acordo com o declive e o escoamento ali do terreno. Então a gente pode pensar também na base, né, do terraço, né? Então a gente pode pensar num terraço de base estreita, né, que ele vai ter aí uma faixa de até 3 metros, né, isso para uma declividade de até 12, 18%. A gente pode pensar num terraço de base média, né, um terraço um pouco maior, um terraço de base larga, aí de 6 a 12 metros, né, de acordo com esse declive, né, com declives menores de 10%. E aí vou falar um pouco agora do processo de construção, né, do terraço, né? Então o terraço ele vai consistir em primeiro essa valeta que a gente vai criar aqui no meio, né, e depois um camalhão. Então a gente vai remover aquela terra ali daquele local, criando essa pequena valeta, né, esse pequeno buraco ali para a água infiltrar, né? E depois essa própria terra que a gente tirar dali, né, nós vamos colocar por cima, criando esse degrau, né? Então, de acordo com o que for descendo a água, né, aquilo ali vai quebrar a velocidade da água, né? Então, isso aí ajuda bastante nesse processo de conservação do solo. Então, a gente tem esse aí tipo canal, né, um terraço no tipo canal. O outro comum também é o tipo magum, né, o camalhão, né, chamado assim. A gente tem esse terraço comum, né? Esse talvez seja o mais comum aí que a gente vê, né? Aí você vê onde faz um corte, né? E aí por cima ali o aterro, que é a terra que tira do próprio corte. Um terraço em patamar, né? E por último eu vou falar aqui desse terraço tipo banqueta, né? Costuma fazer muito na cafeicultura, já vi muito fazendo em alguns lugares onde tem um declive muito alto, se cria esse terraço em banquetas. Então, eu queria mais falar desses tipos de terraço, né? Desses mais comuns que a gente vê, né? E não esgotar o assunto sobre isso, né? Eu acho que é um assunto bem amplo, né? E o foco aqui também não é ensinar na prática como dimensionar, como calcular um terraço. Acho que para a gente fazer esse terraço, ele precisa ser bem calculado, bem dimensionado. Às vezes com ferramentas simples, né? Mesmo com enxada, enxadão, é possível fazer, não precisa ser só com trator. Um trator simples também, com implementos simples, é possível fazer. No entanto, eu quero mais discutir um pouco dessas técnicas e posteriormente a gente poder aprofundar mais em como dimensionar esse terraço, em como calcular essa declividade para a gente
implementa esses terraços. Queria simplesmente falar um pouco dessas técnicas simples, antigas e que funcionam muito bem na conservação dos solos. Então é isso aí, eu agradeço a atenção de todos, eu fico por aqui e até a próxima.